Antes de dar início aí e explicar um pouco como vai acontecer hoje e apresentar o Rafael, gostaria de me apresentar. Eu sou a Gabriela Basso, eu trabalho aqui na Fundação CERT, ajudo a executar o programa do Inovativa Brasil e também do Startup Brasil. Hoje também a gente está com a presença de outro colega, que é o Rubens, que também trabalha aqui, acho que ele vai se apresentar também. Boa tarde a todos, obrigado, Rafael, pela sua presença aqui como nosso mentor de vesting nessa sessão do Talk to Me. Bem-vindo a todos que estão entrando hoje. Eu sou o Rubens, eu sou analista de aceleração aqui no programa, cuido da operação, junto com outros colegas, e auxilio a Gabi no Startout também. Eu tenho só um recado antes da gente iniciar, antes da Gabi continuar aqui o nosso Talk to Me, que vocês respondam o envio do pitch deck. Então, vocês já receberam esse e-mail. Quem não recebeu, contate seu gestor de relacionamento e envie o pitch deck, que você tem um prazo para isso, é uma atividade obrigatória. Então, deixo esse recado aqui para vocês e vamos aproveitar aqui o Talk to Me. Muito bem. Então, explicando, né, vocês já participaram, já sabem mais ou menos como acontece, mas está previsto mais ou menos 30 ou 40 minutos de apresentação, né? E depois disso a gente parte para as perguntas, né? Enquanto acontece o período de apresentação, vocês já podem ir colocando suas perguntas ali no chat. Enquanto isso, pode deixar a câmera e microfone desligado. E dependendo da quantidade de perguntas que irem surgindo, no momento de perguntas, a gente pode direcionar diretamente ao Ricardo, ou ao Rafael, perdão, ou vocês podem interagir diretamente, tá? Então, já vou introduzir ele e aí passar a palavra. Então, já agradeço aqui, Rafael, pela tua presença novamente. Então, o Rafael, ele é advogado especialista em startups e tecnologia. Empresarial e societário. Ele Gabi, também é diretor... eu vou pedir só para você iniciar novamente, porque a gente teve que fechar os microfones. Tá bom. Posso já? Estão me escutando bem? Pode iniciar, Gabi. Tá bom. Então, recomeçando, né, para fazer de uma forma justa, né, a apresentação do Rafael aqui. O Rafael é advogado especialista em startups e tecnologia, com foco em direito empresarial e societário. Ele também é diretor local no Founder Institute, em Goiânia. Ele já prestou serviços para mais de 190 empreendedores, startups e investidores em 5 anos. Ele foi assessor jurídico da ACE Centro-Oeste por mais de 3 anos e tem experiência com investimentos anjos, seed, série A, e operações de aquisição. Ele é graduado em Direito pela PUC Goiás, possui pós-graduação em Direito Empresarial pela FGV, cursou também Direito das Startups no INSPER, em São Paulo, cursou o Playbook do Negócio Escalável no SPM São Paulo e também cursou o Investimento Anjo na Angel Education. Então, muito prazer, Ricardo, Rafael, me perdoe, seja bem-vindo. Obrigado, Gabriela, Rubens, é um prazer fazer parte aqui do Talk to Me, pessoal. Não é a minha primeira vez apoiando o Inovativa de alguma forma, né? Eu já tive a oportunidade de ser mentor em outras rodadas do programa, e eu sempre gosto muito de participar, oferecendo um pouco da minha experiência e, eventualmente, aprendendo bastante também com as questões que são colocadas, né? A gente tem uma agenda relativamente rápida hoje, então eu vou tentar ser bem objetivo, e aí durante a conversa, como a Gabi bem falou, fique à vontade para mandar as perguntas, e aí a gente... só um segundinho. Pronto. Bom, a ideia é fazer um papo de 30 minutos, né? Uma apresentação de 30 a 40 minutos, e aí eu quero tocar em alguns pontos essenciais para a vida de uma empresa que está nascendo, principalmente olhando para questões societárias, tá? E aí, na sequência, a gente tem a oportunidade de bater um papo durante 30, 40, uma hora, sobre as dúvidas de vocês, sobre as necessidades mais específicas de vocês, né? O tema de hoje é vesting, pessoal, mas eu tive a liberdade, né, de, na verdade, pensar um pouco além do óbvio nesse papo.
o vesting é um assunto que está em um contexto um pouco mais amplo, né? E a minha ideia é trazer um pouco mais esse contexto para vocês e aí tocar no assunto de vesting no final. Então, esse contexto que eu me refiro, ele é principalmente caracterizado por relações entre sócios, captação de investimentos e atração e retenção de talentos. São três elementos que são basilares, né, para a vida de uma startup. E aí a gente vai tocar em alguns desses assuntos e, ao final, fazer uma conclusão concatenando isso com o assunto de vesting. Tá? Bom, o objetivo desse papo, pessoal, ao final, né, o que eu espero como objetivo final alcançado, é justamente preparar vocês, preparar as empresas de vocês, né, para que elas passem por todas as jornadas, todas as etapas, melhor dizendo, da jornada de uma empresa tradicional no ramo de tecnologia, garantindo que vocês tenham os recursos humanos e financeiros necessários, sem comprometer o cap table, né? Talvez essa frase, essa explicação do objetivo não fique tão clara agora para vocês, mas a gente vai entrar no assunto e aí eu vou pincelar alguns comentários que vão deixar isso mais claro. Mas basicamente o objetivo é que vocês tenham condições, tanto não cometendo erros, quanto agindo para que as condições sejam benéficas, para que vocês passem por todas as etapas de maturidade de uma empresa, né, de uma startup, garantindo tanto os recursos humanos quanto financeiros e preservando o quadro societário, o cap table. E sem mais delongas, pessoal, só uma apresentação rápida. A Gabi já comentou, né, sobre mim, mas eu sou advogado, tenho uma vasta experiência aí em apoio a empresas de tecnologia, né, também investidores e algumas empresas mais tradicionais que investem ou apoiam tecnologia de alguma maneira. Já tive a oportunidade de fazer muitas rodadas de mentoria, tanto no Founder, no qual eu sou diretor local, né? No ano passado a gente acelerou 24 empresas aqui em Goiânia. Além disso, a gente está começando a rodar novamente o Founder agora. E também em outros eventos do Sebrae, do próprio Inovativa, do Startup Weekend, dentre outros. Então, além de atuar como advogado e ter uma vasta experiência em momentos diferentes da jornada de startups, né? Momentos diferentes de maturidade, eu também tenho uma boa experiência com o apoio de negócios, né? Com o ponto de vista do empreendedor e ponto de vista de negócio. E eu sempre gosto de destacar também que a minha experiência vai além apenas do apoio a empresas que estão nesse processo, né, de criação de um projeto ou de consolidação do projeto. Eu tive algumas experiências de apoiar negócios bastante grandes, tanto em investimento quanto em operações de venda, de saída, né? E aí isso completa toda a jornada de uma startup. E aí, só para finalizar essa introdução rápida, pessoal, a minha experiência é principal em 3 pilares: direito societário, direito que diz respeito a relações entre sócios, né, investidores, e aí eventualmente também empregados ou colaboradores executivos com participação societária. Além disso, questões comerciais, né, que diz respeito a relacionamentos entre a empresa e seus clientes, seus parceiros, seus fornecedores, dentre outros. E aí, propriedade intelectual, fechando a tríade de assuntos que o escritório atua. Tá? Bom, a gente, antes de entrar especificamente nos assuntos que eu trouxe, eu queria fazer uma introdução e trazer uma big picture, né, trazer um cenário um pouco mais amplo, dar um passo para trás e para que a gente chegue em algumas conclusões ao final. O primeiro ponto que eu quero destacar é que startups são foguetes, mas são foguetes em construção. Né, o negócio ele começa como uma ideia, ele começa como um projeto, gradativamente ele vai ganhando corpo, e aí ele vai ganhando velocidade para que haja, né, um lançamento e eventualmente esse negócio atinja alta escala. Né? Mas é importante dizer que é um foguete, a intenção é que se alcance alta escala. E isso é extremamente importante porque a gente vai conversar. Acho que alguém está com o microfone aberto. Bom, o problema desse jogo, né, é que entrar em órbita exige bastante combustível. Né? Quando eu falo em combustível, numa linguagem obviamente figurada, né, eu me refiro a alguns recursos, algumas engrenagens principais que os projetos vão precisar para que o negócio realmente consiga crescer rapidamente, consiga alcançar seus objetivos de crescimento, e aí se consolide eventualmente como negócio e consiga captar recurso, atrair pessoas para formar um time qualificado e etc. Então, esse é um ponto essencial, que é o que eu estou chamando de combustível aqui, que a gente vai analisar na sequência. Então, sendo um foguete em construção, começa-se numa ideia, passa-se para um momento de validação, né, e que é o momento justamente de vocês,
para, na sequência, começar um ritmo de crescimento um pouco mais acelerado, em que a empresa já tem pessoas mais dedicadas, talvez de forma integral, full time, né? Aí a empresa já consegue captar recursos, consegue atrair investidores, e aí, na sequência, o momento de escala mais onde o negócio já tem uma validação razoável e já tem boas bases sólidas de crescimento, e aí consegue, inclusive, atrair recursos de investimento institucional, né, fundos que conseguem dar mais tração para o negócio. É importante dizer também que essa jornada, né, que eu comentei, que nasce na ideia, passa por validação, uma segunda etapa se consolida e depois começa a crescer mais rapidamente, essa jornada é longa, ela é naturalmente longa, né? E aí eu trouxe um dado aqui do João Kepler e da AB Startups, que comenta que o tempo de retorno para o investidor é de 6,8 anos. Se esse é o tempo de retorno para o investidor, imagine qual que é o tempo de retorno para o próprio empreendedor, né? A gente pode adicionar uns 2, 3 anos nessa conta. Então a gente tem um prazo, uma janela de 10 anos de jornada. Então, claro que empresas de nichos diferentes, com características diferentes, vão passar por essa jornada em ritmos diferentes também, né? Tem uma série de fatores que influenciam, mas é super importante perceber que é uma jornada longa, né? E essa, ainda mais no Brasil, onde a gente tem um contexto empresarial que está começando a se desenhar, está começando a se consolidar, na verdade, tanto em matéria de investimento, quanto em matéria de maturidade do empreendedor e até do mercado, né? O mercado consumidor tem se tornado cada vez mais aberto para as inovações e para os produtos de tecnologia. Então, isso tende a diminuir o nosso prazo de maturação, o prazo aqui, principalmente a medida de sucesso aqui é a venda da empresa, o exit, nesse exemplo, nesse slide que eu estou trazendo. Então a gente tende a diminuir esse prazo, mas de qualquer maneira a jornada é longa. E aí, um ponto super importante de comentar também é que as chances estão contra vocês. O negócio nasce com uma altíssima chance de pouco tempo, talvez 2 anos, 1 ano, o negócio não existir mais. E é super importante que essa percepção exista para que vocês trabalhem para que esse fato não aconteça e vocês não se tornem uma estatística, né? 60% das empresas que foram aceleradas na ACE, na 21212 e na Waria morreram em até 5 anos. Esse estudo, pessoal, considera apenas empresas que passaram por esses processos de aceleração, e vocês devem conhecer esses grupos, né, de aceleração, e todos eles são muito qualificados, então é natural que eles tenham sido extremamente selecionados, tenham recebido investimento, tenham recebido apoio, né, dos próprios aceleradores, então são projetos qualificados, mas ainda assim a taxa de mortalidade é de 60%, é bastante alta, né? Esse dado é super importante, principalmente quando a gente começa a aprofundar e entender exatamente por que essa taxa de mortalidade existe e quais são as razões, né, que estão por trás dessa alta taxa de mortalidade. Esse estudo, pessoal, que eu estou citando, que comenta sobre a ACE 21212 e o ARIA, foi feito pela Folha de São Paulo há mais ou menos 3 anos atrás, e esse mesmo estudo traz o dado de que 2 em 3 desses 60% que falharam, o motivo é conflito entre sócios. E aí é importante a gente abstrair um pouco esse conceito de conflitos e entender que, na verdade, ele é bem mais complexo do que só uma briga, só um desentendimento. Tem bastante coisa por trás dessa ideia de conflito, tá? Eu não utilizaria essa expressão exatamente, mas foi a expressão que foi utilizada na matéria. Bom, e aí, um outro dado, né, dessa vez o dado da Astela Investimentos, que é um fundo de investimentos, tá? 1 em cada 3 projetos falham por falta de dinheiro, falta de grana. E isso é um outro dado super importante que está entre os principais, né, fatores de morte. Um outro dado que eu gosto de comentar é que geralmente leva 3 vezes mais tempo do que o esperado para se validar um projeto, né, para se validar uma startup. O conceito de validação não é tão preto no branco, né, mas eu gosto de entender validação como o momento em que você começa a atrair tanto cliente, começa a converter tanto, que você não dá conta de atender essa demanda, né? Você começa a ter dificuldade de atender a demanda. Isso é uma forma de enxergar a validação. E levando isso em consideração, costuma-se levar 3 vezes mais tempo, isso tendo como fonte a Astela Investimentos, para que se alcance um momento de produto market fit, né? E aqui a gente tem uma lista dos principais fatores que levaram empresas a morrerem. Isso foi um estudo feito pela CB Insights, considerando uma série de empresas
que receberam investimento, que se estabeleceram bem, né, nos seus setores, não eram só projetos, não eram só ideias, não eram empresas super early stage, eram empresas mais maduras, e todo ano a CB Insights faz uma atualização desse estudo e aí consolida, né, atualizando esses dados. E no dado mais recente, a gente tem a informação de que 42% dos casos das empresas que morreram, o motivo era a falta de necessidade de um mercado. Não existia um mercado, né? Não tinha um mercado para esse produto ou essa solução. Segundo, faltou dinheiro, acabou a grana. E terceiro, não era o time correto. E aí é aí que eu digo que não é exatamente conflito, né? Tem uma série de questões relacionadas ao time. E aí eu destaquei alguns outros pontos, por exemplo, um produto ruim, a falta de um business model, a falta de um marketing bem feito, falta de foco, tanto do projeto, do negócio, né, do produto ou da proposta de valor, quanto dos próprios empreendedores, desarmonia entre time e investidores, falta de paixão pelo negócio, desafios jurídicos e aí não utilizar a rede de mentores ou rede de advisors. São alguns dos fatores que levaram essas empresas a morrerem. E é interessante a gente analisar, principalmente os primeiros ali, porque na verdade, todos eles estão muito relacionados à equipe, às pessoas que estão por trás do negócio, né? E aí, com base nessa introdução, pessoal, eu queria mostrar algumas premissas para que a gente entre no assunto de vesting com uma base sólida de entendimentos, né, alinhados em relação a entendimentos. Bom, eu acho que é super claro para todo mundo que qualidade de time e funding, né, a capacidade de atrair investimentos, são fatores determinantes para o sucesso de uma startup. Quando a gente vai analisar mais profundamente esses dois fatores, time e funding, a gente entende primeiro, e aí eu queria passar algumas recomendações ou algumas premissas, né, que na minha experiência são super relevantes para garantir, ou pelo menos para diminuir o risco dos negócios, né? Primeiro, que o time de fundadores ele deve ser completo e deve ser de qualidade. E justamente esse é um principal fator de sucesso do projeto e também é a principal razão pelo qual o investidor vai decidir ou não por fazer um aporte. Então, cuidar do time de fundadores, garantir que esse time de fundadores seja completo em primeiro lugar e de qualidade em segundo lugar é essencial. Isso está totalmente relacionado à qualidade desse projeto e as chances de sucesso desse negócio, né? Segundo, como a gente já afirmou, leva-se de 5 a 10 anos para um projeto, de fato, construir, né, um mercado de valor, se atingir um valuation relevante, se estabelecer no mercado de forma madura e sustentável, né, diminuindo a chance e os riscos associados ao projeto. E os primeiros anos são muito duros. Essa é uma outra premissa super relevante. Bom, o equity, toda vez que eu for me referir a equity nessa fala, pessoal, que entendam participação societária, tá? Seja ações, seja cotas. Então, o equity é o prêmio, né? É a remuneração, é a contrapartida para aqueles que tomaram riscos num projeto e garantiram esforços continuados e de longo prazo para esse negócio. Se a gente pensa que leva de 5 a 10 anos para o negócio se estabelecer, é natural que os sócios, que são as pessoas que levam esse negócio lá da fase de ideação até a fase de maturidade, que eles tomem os riscos necessários para isso, que abram mão de outras oportunidades, que tenham, de fato, a sua pele no jogo, né, o skin in the game, ou traduzindo para o brasileiro, a galinha entrando com os ovos e o bacon e o porco entrando com o bacon, né, e aí garantindo o esforço continuado durante todo esse prazo. Esse deve ser o tom do acordo que existe entre os sócios, né? E aí não se deve buscar exatamente salário ou remuneração ou lucro da empresa. Isso é quase que é tão raro quanto unicórnio numa startup, né? Bom, sócios devem ter perfil empreendedor claro, eu acho que isso é básico, né? A jornada é super difícil, a remuneração não vai ser tão relevante, o retorno do investimento pro empreendedor é super demorado, e aí você não vai querer perder uma pessoa no meio da batalha, e isso pode matar o próprio negócio. Então, desde o início é essencial que as pessoas que estejam no time sejam de fato empreendedores, isso seja estressado, né? O perfil seja de empreendedor. É algo relativamente subjetivo, mas que a própria pessoa tem condição de mostrar se ela está afim de assumir essa jornada, de assumir esses riscos, de pagar esse preço ou não, né? O time de fundadores, idealmente, possui 3 pessoas, né? A gente fala de um hacker, de um hipster e de um hustler, as 3 cabeças principais que geralmente estão numa empresa, mas isso varia conforme cada negócio, né? O importante é que a gente tome cuidado para que o time não tenha sócios demais,
Não existe nenhuma justificativa para que uma empresa tenha mais do que 3, 4 sócios, já é demais. Tá? Então, e aí, por outro lado, muito cuidado também com equipes, né? Equipes de uma pessoa só. São duas características aqui que tendem a trazer muitos problemas, aumentar o risco de conflitos, desentendimentos, consequentemente afastam bastante investidores. Tá? Bom, dentro desse escopo de sócios devem existir perfis complementares, né? Tanto skills quanto perfis complementares, e o time deve ser completo. Então, deve-se ter muita atenção para sócios que não têm uma função clara no projeto. É muito comum, dentre amigos, se oferecer participação para alguém só para que ela te acompanhe, né? A jornada de empreender é muito solitária, é muito difícil. E, eventualmente, a gente quer ter alguém do nosso lado e até para dar ânimo, né? Para compartilhar esse peso. E aí a gente pode, eventualmente, oferecer participação para alguém que não está afim de participar ou que não tem uma função específica e clara no projeto. Isso fatalmente vai se tornar um problema no futuro. Além disso, redundâncias no time, né? Muitos sócios com a mesma função, muitos desenvolvedores na mesma empresa. Enfim, tem que se justificar essa característica, essa disposição das pessoas que estão no time, né? Além disso, se falta uma pessoa relevante para o negócio, e mais uma vez, cada negócio vai pedir um escopo de sócios diferentes, tá? Se falta uma pessoa desde o início, é importantíssimo que os acordos entre vocês já prevejam essa possibilidade, que vocês tragam alguém no futuro, a intenção, né, de que busquem essa pessoa e que se reserve uma pequena parcela da empresa ou uma parcela relevante da empresa para se atrair esse profissional, esse empreendedor, esse cofundador. Bom, a divisão do equity, a divisão das participações societárias deve ser super equilibrada, né? A gente tem essa dúvida de que será que eu divido igualitariamente entre todos? Será que não faz sentido dividir de forma igualitária? Eu acho que não tem uma resposta certa para isso, mas deve existir equilíbrio. Não faz nenhum sentido um sócio com 90% de participação e outro com 10%, sendo que a jornada vai ser super longa para ambos, o risco associado está mais ou menos na mesma proporção para ambos, e o retorno deve ser também na mesma proporção, né? Então, é natural que em alguns momentos faça sentido que um sócio tenha 40%, outro 20%, outro 20%, e aí outro com 20% ou alguma coisa parecida com isso. Mas tem que haver uma justificativa clara para isso, né? Caso contrário, a gente corre bastante risco de criar um ambiente de insegurança, de falta, até da sensação de justiça, né? A gente tem que lembrar que a empresa vai passar por uma série de rodadas de investimento ou rodadas de diluição decorrentes da entrada de novos sócios, ou até da criação de uma reserva de participação para se atrair empreendedores, se atrair colaboradores, melhor dizendo, e isso gera diluição na participação de todo mundo. Então, uma pessoa que já tem participação de menos no início, ao final da jornada ou no meio da jornada, ela vai ter menos participação ainda. Então, a chance de que ela se desincentive no meio do caminho é gigantesca. Por isso, é super importante que exista um equilíbrio na divisão do cap table, tá? Desse quadro de sócios. Bom, nível de dedicação, é super importante que isso seja também analisado, que isso faça parte das discussões, né, de grupos de sócios que estão nascendo. O nível de dedicação deve ser similar, de preferência similar. Todos, pelo menos, na minha opinião, tem que ser pelo menos part-time no começo da operação, e aí deve existir um compromisso claro de entrar full-time em algum momento. Não existe um projeto que vai dar certo com as pessoas dedicando 2, 3 horas por dia para o negócio, né? Criar uma startup é um desafio, talvez, dos mais difíceis do mundo, né? E para isso é super importante que exista dedicação total, integral, abrindo mão de outras oportunidades, de outras prioridades, né? Então, um outro ponto relevante aqui nesse último item do slide, todos têm a empresa como uma prioridade, né? Todos estão dispostos a abrir mão de outras oportunidades em benefício desse projeto. Se sim, durante quanto tempo, né? Em quais condições você não estaria disposto a manter essa colaboração, colocar o projeto como prioridade? São itens extremamente importantes de se alinhar também. Bom, um outro ponto e aí isso conclui bem com o que eu acabei de falar, que é o alinhamento de expectativas e divisão entre os sócios, né? É muito comum nesse começo de operação que a gente esteja num ambiente super tranquilo de relacionamento, todo mundo muito animado, expectativas lá no alto, e aí a gente acaba não tocando em assuntos que são espinhosos, que podem soar até como falta de respeito ou como uma desconfiança. E é super chato começar um projeto já com uma sensação de que as pessoas não estão confiando em você.
No entanto, é super importante que exista extrema clareza, né, extrema franqueza entre todos os sócios, no alinhamento tanto das expectativas de sucesso, das expectativas de dedicação de cada um, até de questões, por exemplo, se eu tenho intenção de vender o projeto ou não, se eu tenho intenção de receber investimentos ou não, se eu estaria disposto a abrir espaço para mais um sócio, né, tendo a minha participação diluída. Tem uma série de questões, e ao final da minha fala eu quero tocar em algumas delas, que devem ser alinhadas desde o início. E aí, por fim, acordo de sócios. Isso é essencial, né? Contrato social é um documento super básico, super elementar, ele toca em alguns assuntos importantes, mas ele não completa todos os itens relevantes de acordo que devem existir entre os sócios. Quando eu falo acordo de sócios, eu me refiro a contrato de cotistas, acordo de cotistas caso a empresa seja uma limitada e acordo de acionistas caso seja uma SA. O fato é que o acordo de sócios, né, acionistas ou cotistas, ele cria regras complementares ao contrato social para os principais desafios futuros do projeto. Bom, eu falei um pouquinho sobre algumas premissas, algumas dicas básicas relacionadas à parte de time, né, a parte de cofundadores, mas eu quero falar também sobre investimento, rapidamente aqui para a gente entrar no assunto de vesting. Bom, investimentos são essenciais para o sucesso de um empreendimento, né, principalmente quando a gente tem essa barra tão alta, quando o objetivo é colocar um foguete em órbita, como a gente falou no começo da conversa. Então, muitas vezes eu vejo empreendedores que afirmam que não querem buscar investimento. E a gente vê alguns exemplos de startups no Brasil e fora que chegaram a alcançar relativo sucesso sem que houvesse investimento externo, né? A Max Milhas é um exemplo disso, por exemplo, mas é super uma exceção, né? São outliers e a taxa de sucesso, na verdade a taxa de mortalidade diminui à medida que você tem novos investimentos, o crescimento que você consegue alcançar é mais rápido por meio de investimentos, e aí você consegue se posicionar melhor diante da concorrência, tendo mais caixa, né? Esse é um ponto que eu acho importante comentar. Esse é um slide, pessoal, que embora seja um pouco antigo os dados, ele representa um dado que provavelmente se mantém muito parecido até hoje. A cada rodada de investimento feitas, considerando que 100% das empresas são empresas que estão numa fase de investimento anjo, a cada rodada de investimento você diminui quase pela metade a sua taxa de mortalidade, a sua chance de ter um projeto descontinuado, né? Então, esse é um motivo para defender que o investimento é relevante, sim, ainda que você não precise dele, ele vai te patrocinar para atingir uma escala maior e mais rápido, né? Por outro lado, existem algumas percepções de que o capital nem sempre é essencial conforme a fase em que você está. Então, ainda que seu time seja completo e que você não precise atrair contratar, né, serviços ou pessoas, o capital é essencial para patrocinar um crescimento rápido. O problema é que depender de investimento no early stage, né, no estágio do começo da jornada, como deve ser a maioria de vocês, isso aumenta muito o risco de que você seja diluído excessivamente nas suas participações societárias, né? Por que eu afirmo isso, pessoal? No momento de early stage, o projeto ainda tem uma série de incertezas, uma série de questões para serem validadas. Esse processo é relativamente longo, né? Então, se você consegue uma captação muito cedo, pode parecer que é algo bom, mas isso tende muito mais a atrapalhar do que a ajudar. Primeiro porque a chance de que você gaste esse dinheiro mal é muito, muito alta, até porque você está em processo de validação. Então, segundo porque você vai se tornar um pouco mais confortável não tendo que buscar faturamento por meio de seus clientes, né, por meio de produto e serviço para sustentar a sua empresa. Então, eu tenho um caixa, eu consigo sobreviver, eu tenho um runway, eu tenho um tempo aqui de vida com esse caixa que me garante 12 meses, 6 meses, 18 meses que seja de sobrevivência. Então, a falta de recurso no começo é um fator de pressão positivo, que traz uma necessidade de que você valide com mais cuidado, de que você não vá dedicar para produto apenas e não para validação, como é a maioria das empresas que, numa fase muito inicial, conseguem investimento. Então, muito cuidado com isso. A chance de que você, buscando um investimento numa fase de early stage, tenha que ter uma outra rodada de investimento sem um valuation muito maior, é muito alta. Então, isso, na minha opinião, é um tema extremamente importante. Buscar investimento, então, deve ser feito preferencialmente, se possível, né, quando a empresa já atingiu uma escala de maturidade um pouco maior. Maturidade que eu digo principalmente produto market fit. De certa forma, validação, né? E aí eu já disse que é um pouco difícil caracterizar o que é validação, mas entendo que o próprio Inovativa traz algum apoio para vocês nesse sentido, né? Antes, então, do produto market fit, o que eu sugiro?
faça um Bootstrapping Fund. O que é isso? Basicamente um fundo que vocês, cofundadores, vão criar, eventualmente cada um aporta uma parte desse valor, cria-se um capital reserva que vai dar fôlego para a empresa durante algum tempo, de preferência mais do que 12 meses, se você está muito no começo da jornada. Além disso, os próprios empreendedores, os próprios cofundadores, garantindo que vão trabalhar, eventualmente sem salário, eventualmente com um runway próprio, né, uma capacidade de se financiar. É muito difícil empreender e trabalhar ao mesmo tempo em outro projeto, depender de uma outra fonte de recursos. Então, é sempre muito recomendável que você, se possível, tenha como se financiar de outra forma, né? Diminua ao máximo os seus gastos, o seu custo de vida, né? E foque apenas no projeto durante um tempo necessário para que isso, pelo menos, consigam pagar um prolabore relevante. Então, sobrevivendo nesse começo, até que você consiga atingir um produto market fit desse Bootstrapping Fund, isso é uma forma super legal de você proteger o seu cap table contra diluições não necessárias, né, para o momento, e aí de criar um projeto que vai se estruturar com mais saúde, né, considerando que a grana pode até atrapalhar se ela chega cedo demais. Bom, aqui eu trago um slide, pessoal, que mostra alguns momentos e alguns marcos, né, de uma jornada de maturidade, começando aqui com ideação, passando por desenvolvimento de um MVP, um lançamento de um produto, aí sim um alcance de um produto market fit, e aí sim você começa a crescer com um pouco mais de velocidade. É interessante comentar esse período, né, desde a ideação até o momento em que você começa a crescer com mais velocidade, e aqui esse ponto de inflexão é justamente o momento em que você consegue pagar os seus custos, o break-even, né? Esse tempo é longo, primeiro, acho que isso já está super claro para vocês, né, conforme os dados que eu mostrei anteriormente, e a gente chama isso de Vale da Morte, porque é aqui que a maioria das empresas morrem, né? A gente sempre tem a expectativa de que vamos lançar um MVP, a validação vai ser super rápida, daqui a pouquinho, em 6 meses, a gente está super financiado com o melhor investidor que existe, que é o próprio cliente, né? E na verdade não é bem assim. Demora para se chegar até um market fit. Existe muita iteração nesse caminho, tem muito aprendizado nesse caminho. Então, buscar investimento nessas fases, preferencialmente não deve ser feito, né? Mas se necessário, por exemplo, conforme o tipo de negócio de vocês, claro que é difícil a gente criar uma regra que se aplica a todo mundo, né? Não existe verdade universal, mas na maioria dos negócios não faz sentido buscar investimento nessas fases. Então, por isso a importância de um time completo, de um time dedicado, que vai suprir a falta de um recurso financeiro que vai permitir contratação de serviços e complementação do time, dentre outros. Então, respeite o seu estágio, comporte-se como o seu estágio, entre aspas, pede, e aí seja relevante em relação à busca de investimentos, né? Bom, aí só para a gente finalizar esse assunto de investimentos, pessoal, eu trago aqui um slide que a gente comenta alguns dos itens principais que fundos de Venture Capital analisam, né, na hora de avaliar uma startup. Fundos de Venture Capital geralmente são fundos que atuam em etapas um pouco mais maduras da jornada, né? Empresas que já têm faturamento relevante, 300, 400, 500 mil de faturamento mensal, e aí é claro que isso depende também do negócio, mas são as empresas que atuam nas fases de série A, série B em diante. Então, e algumas atuando no seed, no pré-seed, que são etapas de investimento entre o investidor anjo e o fundo de série A, né? Então, alguns dos venture capitals do Brasil atuam também no seed e no pré-seed. Fato é que eu trouxe aqui 6 itens que são bastante analisados. Equipe complementar, eu já comentei sobre isso. Tecnologia proprietária, ou seja, não tem uma empresa que terceiriza o seu desenvolvimento de software, né? A tecnologia é nossa, a gente desenvolve isso dentro de casa. Existem exemplos de empresas que deram certo não tendo uma tecnologia dentro de casa. Se não me engano, a Conta Azul se mantém até hoje nesse mesmo padrão, mas é muito raro da gente ver isso funcionar. Bom, a dor de mercado deve ser relevante, o mercado deve ser grande o suficiente e deve existir uma tese muito bem delimitada, a visão do empreendedor, né, o que eu estou fazendo hoje, onde quero chegar com isso, quais são os meus planos para os próximos anos, né? Tudo isso é super importante que esteja muito bem desenhado e leva tempo até desenvolver, né, até aprender o suficiente com o seu cliente, até que é o Customer Development, né, até que você tenha uma visão clara de futuro, a sua tese mesmo de futuro. E aí, atrair também o investidor numa fase mais madura exige tração, ou seja, exige comprovação de crescimento mês a mês. E para isso você tem que ter na ponta da língua, né, todas as métricas da sua empresa. Aqui eu cito algumas: LTV, CAC,
churn, né? Tudo isso tem que estar muito claro, muito bem desenhado, de forma que se o investidor aporta R$1, ele tem noção de quanto vai sair de lucro, ou pelo menos de resultado do outro lado, né? Isso falando em venture capital, pessoal, que é uma fase de investimento mais madura em que você já consegue um cheque maior de 10, 15, 30 milhões de reais, e com isso você garante, enfim, mais viabilidade para o seu projeto, né? Diminui bastante a sua taxa de risco. E aí, por fim, pessoal, um item que talvez o mais importante desses aqui, considerando o quão pouco ele é comentado, cap table limpo, né? O que eu quero dizer com isso? Quadro societário limpo. É fundamental que o cap table esteja preservado para os fundadores, né? Que uma boa parcela desse equity, dessas participações societárias, esteja na mão dos fundadores quando se vai bater na porta de um fundo de venture capital. Em média, a gente fala que é legal, ao se aproximar do momento em que você busca um investimento série A, você tenha pelo menos 51% na mão dos empreendedores, sabe, dos fundadores, preferencialmente mais do que isso. Então, por isso a importância de se ter cuidado lá no começo, de não se diluir antes da hora, de não buscar investimento antes da hora e, eventualmente, acabar com o seu cap table, depender de novas negociações com os investidores anteriores para se abrir espaço para o fundo entrar e não diluir demais os fundadores, né? Esse é um ponto extremamente analisado. Então, se a sua empresa tem, por exemplo, sócios não operacionais com participações relevantes, mais do que 3, 4, 5%, isso é um grande problema na hora de negociar com o investidor. Se eu tenho investidores com participações excessivas, né, principalmente considerando quanto ele investiu e quantas foram as rodadas do negócio, isso também é um problema super relevante e que pode atrapalhar, se não impedir o investimento. E aí também um cap table muito fragmentado, né, pessoas demais no quadro societário, sem justificativa. Claro que isso depende também do estágio do negócio. Isso também é um outro ponto que pode sujar o cap table, tá? Bom, o que vesting tem a ver com essa história, pessoal, para concluir esse papo? Como eu disse no começo, a ideia seria preparar a empresa de vocês nesse papo, né, para passar por todas as etapas da jornada, como a gente comentou, garantindo que tenham os recursos humanos necessários para atingir os objetivos de sucesso de cada um, sem que se comprometa o cap table, o quadro societário, e sem que se comprometa a atração, a capacidade de atrair investimentos. E é importante comentar isso porque, geralmente, a gente olha o investimento com o olhar de que o investidor vai ter interesse de aportar caso o meu projeto esteja faturando muito, caso ele tenha alcançado uma boa escala de negócio, um bom market share. E não é só isso que é analisado, né? Então, existe uma ligação direta entre a capacidade de você manter um time completo, engajado, que tá, na verdade, comprado em relação ao longo prazo. Isso com certeza ajuda muito na fase de captação de investimentos, tá? Por isso eu faço essa conexão entre o assunto de recursos humanos, investimento e vesting, tá? Bom, falando de vesting especificamente, pessoal, em que contexto o vesting é utilizado, né? Em quais situações o vesting é utilizado? São duas situações principais, pessoal. Primeiro, entre sócios. Segundo, entre colaboradores. Eu trago dois cenários aqui para explicar isso para vocês. Primeiro, entre sócios, tá? Mas vamos imaginar um time de fundadores que está comprado no longo prazo. Então, existe um acordo preliminar entre todo mundo, de que nós vamos trabalhar aqui muito tempo, 3, 4, 5, 6, 7 anos, para construir esse negócio. Estamos todos aqui juntos nessa história, né? Todos vestimos a camisa. E aí, no meio do caminho, um sócio abandona, um sócio sofre um acidente, um sócio morre, um sócio recebe uma proposta de emprego fora do país, o sócio tem um filho e decide buscar um emprego para dar mais segurança para a sua família. Como é que fica o capital social da empresa, né? A gente vai depender de uma negociação com esse sócio para que ele abra mão da participação dele? E se ele não quiser fazer isso? Se ele acha que tudo que ele já fez até agora, ainda que a empresa não tenha alcançado grande sucesso ainda, se ele acha que isso já foi suficiente para garantir a participação dele e ele não quiser vender a participação dele, os outros sócios não podem fazer nada. Isso é um dos maiores riscos que uma startup pode viver. Então, devem existir mecanismos para se proteger o quadro societário da empresa contra sócios que, antes de que você alcance uma taxa de sucesso relevante, muito subjetivo o que é taxa de sucesso, o que é um momento de sucesso, mas principalmente seria um momento em que a empresa não depende mais desses caras. E, sinceramente, demora muito para que a empresa não dependa dos fundadores, né? Porque são justamente os fundadores que têm a visão de negócio, estão desde o início construindo o negócio, que formaram a cultura do projeto. E não dá simplesmente para tirar os fundadores e substituir por alguém.
Então, é super importante que isso seja bem protegido, né, no escopo desde o início da jornada. Não só alinhado como expectativa entre os sócios, mas também protegido contratualmente falando. Bom, e aí no outro cenário, pensando em colaboradores, né, a empresa precisa ter um bom time. Isso é essencial, né? Ela tem que ter pessoas e fatalmente o time de fundadores não é suficiente. Em algum momento esse time começa a ficar pequeno, tem que contratar outras pessoas, alguns deles são estratégicos. E aí, para atrair essas pessoas estratégicas, eu preciso ter recursos financeiros, e aí é difícil, né, para uma startup ter grana o suficiente para atrair um cara bom de mercado, um executivo, eventualmente um ótimo profissional. Então é muito comum que o vesting seja utilizado nesses dois contextos, tá? Mas o que é vesting, né, pessoal? Eu estou dando exemplos de user cases aqui do vesting, mas o que é o vesting, propriamente dito? Bom, o vesting é basicamente participação societária condicionada. Eu estou oferecendo uma participação societária para alguém, um equity, né, ações ou cotas de uma empresa, sob condições. Então, basicamente, é um mecanismo contratual, não existe um contrato de vesting, tá? O vesting sempre é um conjunto de cláusulas dentro de algum contrato principal. É um mecanismo contratual que permite a aquisição de participação societária mediante o cumprimento de condições. Resumidamente, é isso o vesting, né? E aí, a gente trouxe aqueles dois exemplos, né, de sócios, de um vesting entre sócios e de um vesting entre colaboradores. A gente vai analisar esses dois contextos. Quais são os benefícios do vesting, pessoal? Primeiro, a atração de talentos. Isso aqui principalmente olhando para colaboradores, né? O vesting de colaboradores ou de executivos. Então, eu preciso atrair um cara bom de mercado. Se eu proponho um salário para ele que não, com certeza não vai ser competitivo em relação a empresas estabelecidas, em relação a empresas pequenas e médias que podem pagar um bom salário, empresas tradicionais, eventualmente, dificilmente eu consigo atrair essa pessoa. Então, se eu ofereço uma participação societária para ela tem um incentivo a mais, né, de participar do crescimento desse negócio, não só na atração dessa pessoa, mas também na retenção dessa pessoa. Isso considerando a forma como o vesting é feito, que na sequência eu vou explicar. Bom, então esses dois pilares aqui, eu diria que são benefícios do vesting, olhando para colaboradores, tá? Também, olhando para colaboradores, existe o benefício da proteção do quadro societário. Se eu ofereço uma participação para alguém, para que ela venha me apoiar na construção do meu negócio, e essa participação é adquirida, e no meio do caminho esse cara sai, por qualquer motivo que seja por conta própria, por uma decisão própria, por um fator que está alheio à vontade dele, ou por um acidente, uma morte, alguma coisa assim, o que eu posso fazer, né, para usar esse espaço no cap table que ele ficou, esse peso morto? Sem um mecanismo de proteção, nada que poderia ser feito a não ser uma negociação com essa pessoa ou com os familiares dele. Então, são mecanismos extremamente relevantes para se proteger o cap table por um lado, para se atrair talentos por outro lado e se reter talentos no último benefício. Bom, com isso a gente promove, né, um cap table saudável, a gente evita injustiças, por exemplo, o exemplo que eu citei, né, de um sócio saindo no meio da jornada, antes que a empresa pudesse abrir mão de fato da participação dele, né, da colaboração dele. Além disso, a gente mantém os sócios engajados, né, e aí atraímos investidores, porque existe, sim, uma percepção de que as pessoas estão compradas e dedicadas no longo prazo para isso, né? Olhando aqui para colaboradores, pessoal, um outro benefício do vesting é que antes de eu trazer uma pessoa como sócia, eu quero saber se esse cara é bom. E eventualmente eu não conheço ele ainda. E talvez não só se ele é bom, mas também se ele casa com a cultura da empresa, se ele enfim, vai se dar bem com o nosso time, etc. Então, o vesting tem um período probatório, que eu vou explicar na sequência, que a gente chama de cliff, né? E aí esse cliff protege, dá oportunidade para que a empresa possa abrir mão desse vesting, possa interromper esse vesting e aí impedir que a pessoa adquira a participação dela. Bom, como eu comentei, colabora também para a atração de talentos. Existe um dado aqui da Bolsa de Valores americana, de uma das bolsas de valores americanas relacionadas à retenção de talentos, né? Então, o vesting reduz o turnover em 200%, isso é super relevante. Uma das maiores dificuldades de times, né, de startups, é justamente manter um turnover baixo, né? A gente sabe qual que é o custo de treinar um colaborador, então isso é super relevante. Além disso, a gente dá mais segurança para negociações, né? Já que a aquisição é condicionada e ela é gradual, que é justamente o que eu vou apresentar na sequência. Como é que funciona o vesting no dia a dia, né? Bom, aqui a gente tem um padrão, pessoal, do vesting tradicional que é feito no mundo.
não só no Brasil, no mundo. A gente importou esse modelo, né? E aí o vesting tradicional é feito em 4 anos, basicamente. Existe um período de 48 meses, sendo que geralmente os primeiros 12 meses desse período é o que a gente chama de período de cliff. Vou dar um exemplo para simplificar essa explicação. Contratei uma pessoa, ofereci 5% de participação, vamos dizer, 48% de participação para ela, para facilitar a nossa conta. Se ela sai do projeto, por qualquer motivo que seja, com 11 meses, logo antes do cliff ser completo, ela sai com 0 de participação, porque ela teria que cumprir o cliff de maneira completa para se adquirir os 12 avos relativos ao período de 12 meses. Após esse período de cliff ser finalizado, ela adquiriu 1/4 de participação, né, 12,48 avos dessa participação, ou seja, 12% no exemplo que eu dei. E aí, a partir desse momento, é muito comum que ela passe a adquirir 1% a cada mês, nesse exemplo de 48% que eu dei. De forma que, se ele sai no 13º mês, ele garantiu a aquisição de 12% mais 1, mas ele não adquiriu os demais. Então, isso a gente consegue criar esse mecanismo de proteção para o cap table, né, e garantir que a pessoa vai estar dedicada no longo prazo. O ponto é que essa não é a única forma de se fazer vesting, né? Existem alguns problemas nessa forma. Primeiro, permanência, né? Ou seja, cumprir o trabalho durante um tempo X, relativamente um tempo longo. É a melhor métrica de sucesso para o time, né? Cada caso vai mostrar se isso faz sentido ou não. Então, pode ser que para um time 4 anos seja pouco, pode ser que seja muito. E aí, pode ser que existam características que impeçam até dessa ideia de vesting temporal fazer sentido. Por exemplo, eu tenho um projeto que está muito no início, as pessoas ainda estão vinculadas a empregos, né? E aí 2 horas por dia, 3 horas por dia, a gente se dedica para esse negócio. Faz sentido começar o vesting desde já? Ou será que faz sentido a gente esperar alguma métrica de sucesso mínima para que esse vesting comece a contar, né? Por exemplo, vamos atingir tantos usuários primeiro ou faturar tantos reais. A partir deste momento começa a contabilizar o vesting de 4 anos. Um exemplo simples aqui para a gente ter. Então, o tempo nem sempre é a melhor métrica de sucesso e nem sempre ele é adequado para o estágio de vocês, né? Bom, e será que o vesting provê o melhor nível de incentivo, né, para as pessoas que estão do outro lado? Será que simplesmente permanecer no cargo garante o esforço máximo dela? Me parece que não, né? Simplesmente permanecer não é uma garantia de que existe resultado, de que existe performance. Então, é um outro ponto que eu coloco aqui para subsidiar uma discussão. E aí, em terceiro lugar, será que a janela temporal de 4 anos é suficiente, né? Um pouco aqui complementando o que eu já disse. Bom, então o modelo comumente utilizado é o modelo de vesting de tempo, time-based vesting, mas existem outras alternativas, por exemplo, gatilhos para o começo do vesting, como esse exemplo que eu citei, de um número X de faturamento, de um número X de usuários, que são gatilhos para o começo de contabilização do vesting, né? Uma outra forma, metas por safra, por exemplo, ao final de 6 meses, tem que ser alcançado tal meta. Se cumprida tal meta nesse prazo, né, nesse período, está adquirido 1/4 da participação, por exemplo. E aí existe uma outra meta para a próxima safra. Enfim, uma outra forma de fazer. E aí um misto dessas formas também é possível. Então, seja milestones, metas, né, sejam metas por safra, e aí olhando sempre para o contexto de cada situação, de quem é a pessoa que está do outro lado, né? Se ela é, por exemplo, um CTO, não faz sentido que eu coloque uma meta relativa a negócio, tem que ser uma meta relativa à tecnologia, né? A não ser que ele tenha um prazo para concluir o projeto e aí a gente coloque que que o vesting dele começa a contar a partir do momento em que a gente tem um cliente pagante. Até porque não dá para a gente dizer que quando se conclui o software, você adquiriu um percentual. Concluir um software é algo muito subjetivo, né? Então é melhor colocar uma métrica que seja mais objetiva. Por exemplo, conseguir o primeiro cliente. Se conseguir o primeiro cliente é porque o software funciona. Então a gente traz uma métrica um pouco mais objetiva. É possível usar indicadores, vários indicadores, faturamento, número de usuários, custo de aquisição de cliente, lifetime value, economia gerada, conforme cada atividade desempenhada pela pessoa que está no vesting, né? Rodadas de investimento alcançadas, indicadores de performance, etc. Então dá para ser muito criativo aqui, pessoal. O importante é analisar cada caso, né, com bastante cuidado e entender se
Primeiro, o que a gente quer incentivar, o que a gente quer garantir, se é a permanência, se é uma performance, se existem algumas condições mínimas que a gente tem que alcançar para que o negócio, para que o vesting realmente faça sentido, e a gente coloca isso como marcos iniciais da contabilização de um vesting temporal, ou não, ou são várias faixas de tempo, né? A cada 6 meses a gente tem uma métrica ou uma meta diferente. Tudo isso está livre para a gente criativamente desenhar, pessoal. O importante é sempre ter pé no chão e entender, de fato, qual que é o melhor nível de incentivo e não criar regras muito complexas também, porque a gente acaba, a confusão sempre atrapalha, né? Sempre traz muito mais indefinição do que uma clareza. Então, e também uma insegurança do outro lado. Então, é importante ter regras claras, simples, que sejam facilmente verificáveis, que não haja dúvida, né, de que ela foi cumprida, como o exemplo que eu dei de concluir um software, que é algo completamente subjetivo. E aí, por outro lado, métricas que também que façam sentido conforme as expectativas de sucesso para o trabalho de uma pessoa específica, né? Aqui, pessoal, eu trago uma lista de assuntos relevantes para a gente tratar dentro de um escopo, né, dentro de um contrato de cláusulas de vesting. Bom, percentual oferecido, que percentual é esse? Qual é o cronograma de aquisição dessas participações e como se subdivide no tempo, né? Quais são as condições que devem ser cumpridas para que essa aquisição seja adquirida conforme o cronograma, se esse cara está sujeito ou não à diluição, tanto durante o período de aquisição quanto após o período de aquisição, como é que vão ser feitas as transferências à medida que ele vai adquirindo a participação. Por exemplo, não faz muito sentido a gente esperar que a cada mês a gente transfere 1/48 da participação, e aí são 48 alterações contratuais durante o período de vigência do vesting. Não faz muito sentido, né? Então a transferência deve ser feita de maneira um pouco mais sensata. Por exemplo, a cada 6 meses a gente faz uma transferência, ou a cada 12 meses, ou a cada 48 meses, enfim. Direito de recompra é uma outra cláusula extremamente importante. Se eu, no exemplo que eu dei agora há pouco, né? Se eu tenho um vesting de 48%, de 48 meses, a pessoa cumpriu 13 meses, ela tem 13% de participação. E aí a empresa ainda está naquela fase de que o negócio ainda não está decolando, não está faturando tanto, ainda não atraímos muitos investidores, o negócio ainda está, de certa forma, em validação ou em pré-escala. Não faz sentido eu manter essa pessoa no meu quadro societário, né? 12% é muito, ou 13% é muita participação para essa fase de maturidade. Então é super importante que exista um mecanismo de recompra dessa participação para que se possa utilizar eventualmente esse percentual para incentivar uma outra pessoa, né? Ainda que isso envolva o desembolso financeiro, o pagamento para essa pessoa. E aí existem algumas regras. Se a saída da pessoa foi motivada, ou seja, não foi por culpa dela, exemplo, ela foi demitida, ou ela se acidentou, ou ela morreu, são saídas que a gente chama de good leaver, né? Ele está saindo de boa fé, então ele não teve culpa nisso. E aí a regra de recompra deve ser uma. Agora, se ela saiu por conta própria, porque ela quis sair, sem um motivo claro, ou se ela descumpriu uma regra do contrato, ou se ela não cumpriu uma das condições que foram colocadas, ou se ela cumpriu alguma das hipóteses de rescisão por justa causa, né? Isso tudo depende do contrato, é claro, mas nessas situações onde existe culpa da pessoa, a recompra deve ser diferente, né? Não se deve utilizar o mesmo nível de valuation, deve ter um desconto, deve ter alguma penalidade para essa pessoa. É o mais justo, né? Até porque senão a gente pode desincentivar o próprio capital da empresa. Bom, aceleração do vesting, né? É um termo que a gente dá para aquelas situações em que a empresa é comprada ou o controle dela é comprado durante a vigência do vesting. Nesses casos, existem mecanismos que você pode acelerar a aquisição do vesting dessa pessoa. No exemplo que eu tinha dado, de 48%, se lá no 13º mês uma empresa compra, né, a maior parte das cotas dessa startup, é bem provável que, se vocês são sócios, o vesting de vocês acelera para 100% de imediato. Então todo mundo é sócio de 100% do que estava para ser adquirido. Agora, se ele é empregado, precisa ter muito cuidado com isso. Se ele é empregado ou se ele é executivo, a gente não quer abrir mão dessa pessoa na hipótese de venda da empresa. Porque numa venda, quem está comprando não quer que essa equipe saia. A não ser que seja uma compra da tecnologia. Dificilmente é. Geralmente, quando se compra uma empresa, eu quero manter a equipe, quero manter a cultura, quero manter os executivos.
E aí, numa negociação de venda da empresa, os sócios fundadores vão estar vinculados a isso, o próprio retorno financeiro dos sócios fundadores vai estar vinculado à permanência. Mas e os colaboradores, né? Então, no caso da aceleração para empregados, para colaboradores, para executivos, eu nunca recomendo que ela seja uma aceleração que basta que a empresa seja vendida para que ela ocorra, né? Então, que seria o que a gente chama de single trigger acceleration. Então, é uma aceleração de um gatilho só. Então, idealmente, a aceleração deve ocorrer apenas se cumpridos 2 gatilhos, nesse caso do empregado. Quais seriam esses gatilhos? Por exemplo, a empresa foi comprada, atingiu um gatilho. Se durante o restante período de vesting essa pessoa for demitida sem justa causa, cumpriu-se o segundo gatilho e ele adquire 100% da participação. Mas é importante preservar que esse cara está dedicado para o projeto depois que a empresa é comprada, né? Bom, regras de rescisão têm que ser extremamente claras, né? Da mesma forma que a verificação do cumprimento de uma condição tem que ser muito fácil, tem que ser muito objetiva, não pode ser subjetivo concluir se a pessoa cumpriu ou não essa condição de aquisição de participação. As regras de rescisão também têm que ser extremamente claras, a gente deve evitar ao máximo subjetividade aqui, sob pena de você rescindir um contrato e eventualmente ter um processo, seja judicial, seja arbitral, e isso vai dificultar muito a sua vida na captação de investimentos, na venda da empresa. Sem falar o seu sono, a sua tranquilidade e a sua disposição para investir, para se dedicar para esse negócio, né? E aí, por fim, regras de confidencialidade, regras de não concorrência, dentre outros. Pessoal, estou finalizando, tá? Bom, mas será que o vesting é suficiente, né? Será que simplesmente fazer um mecanismo ali de aquisição condicionada, com metas bem estabelecidas, com regras de aquisição bem estabelecidas, de regras de rescisão claras, será que isso é suficiente? Não, não é suficiente. Por quê? O vesting regula a aquisição de direitos. Mas e após a aquisição? Né? Como é que fica o acordo entre esses caras que agora são sócios? Bom, e aí é preciso só diferenciar, né, que a regra para sócios é uma coisa e a regra para colaboradores é outra. Se existem sócios que já estão vestidos, que geralmente é o caso de cofundadores, quando não existe vesting, né, preferencialmente deve existir um acordo de sócios, um acordo de cotistas ou um acordo de acionistas, né, entre essas pessoas, regulando responsabilidades de decisões, remuneração e divisão de lucros, retirada de sócios, regras para morte, diluição, equity pool, concorrência, confidencialidade, regras de drag-along. São itens que eu não vou entrar em detalhes aqui porque o tempo não permite, mas que se vocês são sócios cofundadores, isso já deve existir. Então o vesting é só uma parte da história. O quadro societário está protegido pelo vesting, mas existem uma série de outras questões que a gente tem que cuidar, e isso é feito por acordo dos sócios. Mas para esses caras que são colaboradores, que são terceiros, que estão entrando no negócio via vesting, é essencial que desde o início o contrato, entre aspas, de vesting dele já tenha o acordo de cotistas anexo, que vai entrar em vigência automaticamente quando ele adquirir as participações. Muita gente esquece isso, tá? E se isso fica em aberto, eu vou ter que negociar depois que ele já adquiriu a participação. Então imagina como é difícil negociar condições e limites para a participação dele, se ele já tem a participação, né? Está totalmente do lado dele. E se ele quiser assinar, ele assina, se não quiser, ele não colabora e não negocia de boa fé. Então é super importante que desde o início o vesting tenha as regras futuras do acordo de sócios pré-definidas. De preferência que o acordo de sócios seja um anexo desse vesting, tá? Bom, pessoal, para finalizar o meu papo, a minha contribuição, acabei me alongando bem mais do que o esperado aqui. Eu quero fazer um bônus para vocês e oferecer uma parte de um trabalho que eu faço que tem relação com governança. Na minha opinião, tudo isso que a gente conversou tem relação com governança, né? Governança é um termo bastante técnico e a governança corporativa por si só é algo muito comum às grandes empresas mais estabelecidas, mas o que eu quero mostrar é que é possível aplicar a governança desde o início do negócio, desde que ela seja desenhada para uma empresa que é pequena, que está nascendo, que ainda mal existe, né? Então, a governança é basicamente um sistema de gestão, né? Como a empresa é controlada, como é que se direciona a visão desse negócio, como é que são as estratégias de negócio, como elas são desenhadas, né? Como é que é a tomada de decisão, enfim, tudo isso diz respeito à governança. E numa empresa que está nascendo, não tem como a gente implantar uma governança muito pesada. A gente trava a operação, a gente dificulta a vida de todo mundo, e aí isso acaba não funcionando tão bem. Então a gente sempre tenta aplicar um conceito de governança para empresas que estão nascendo, que seja uma governança mais simples, mais palatável, mais direta. E isso eu gosto de fazer com os meus clientes de duas formas. Uma primeira camada de governança a gente faz
por meio de alinhamento de sócios. Antes de assinar um contrato, é preciso ter expectativas, objetivos, e aí até os valores muito bem alinhados entre os sócios, né? Muita gente abre mão de discutir temas difíceis, temas espinhosos entre os sócios, por medo, como eu disse há alguns minutos atrás, com medo de desrespeitar, com medo de soar mal, né? Com medo de tocar num assunto que a pessoa pode, enfim, ficar brava, etc. Mas é essencial que isso seja feito, que essa discussão, que esse alinhamento seja feito. Como resultado, como output, né, como objetivo desse trabalho, que é simplesmente um bate-papo profundo entre os cofundadores, a gente tem uma camada de acordo informal, né? Uma percepção de vocês se entendem de verdade. Foram colocados os pingos nos is, né? Que foram extraídos os principais itens de discussão entre os sócios. E dessa forma você acaba resolvendo uma série de problemas futuros no dia zero. Então é muito comum que no nascimento de uma empresa exista uma série de subentendidos, né? Eu esperava que ele ia fazer isso. Eu entendi que você tinha dito isso aquela vez, naquela primeira conversa que a gente teve. E não é bem assim, as coisas não são tão claras. Cada pessoa enxerga de uma forma, a gente nem sempre é tão claro. Então, por isso é super importante que se faça um alinhamento muito profundo, né, sobre todos os assuntos que são relevantes para um relacionamento. Uma sociedade é um relacionamento, é um casamento, né? A diferença é que não tem sexo, então é muito pior. Então, a resolução dos problemas tem que ser feita com muita cautela, com muito cuidado, com muito pé no chão. E quanto antes você traz esses assuntos para o alinhamento, menor é a chance de que exista um conflito, um desalinhamento no futuro. Você já se prepara para esses eventuais problemas, né? E se for para encerrar o projeto no dia zero, que se encerre logo e todo mundo vá cuidar da sua vida e se desempenhe, enfim, se envolver em projetos que valham a pena, né? É melhor é melhor que você exploda rapidamente do que você vá definhando gradativamente, né? Como resultado dessa primeira camada de governança, então a gente tem esse alinhamento interno, mas a gente extrai alguns desafios principais, algumas regras que merecem ser formalizadas. E além disso, eu costumo colocar uma série de assuntos para discussão para a criação dessa segunda camada de governança, que é um contrato, que é um acordo de sócios, que é um acordo de cotistas ou acionistas, né? Então eu coloco em pauta uma série de discussões, uma série de itens relevantes, que complementam esse alinhamento de sócios anterior, e aí criam duas camadas de governança interessantes para que a empresa se posicione sobre todas aquelas premissas que a gente discutiu, dentre várias outras, né? Então, eu queria oferecer para vocês, pessoal, eu posso mandar isso aqui para a Gabriela, para o Rubens, ou se vocês quiserem entrar em contato por e-mail, eu vou avaliar isso aí com eles no segundo momento. Eu quero enviar para vocês um canvas de alinhamento de sócios, que traz uma série de assuntos que devem ser discutidos por vocês o quanto antes, né? Sejam empresas novas, sejam empresas um pouco mais maduras, sempre tem coisa para discutir que as pessoas não discutiram. Sempre. Inclusive em casamento.